E enquanto Moisés lá está com os dois braços estendidos para o povo, e quando Moisés continua com o braço estendido, o que acontece? O povo vence. E quando ele começa a se cansar, ele começa a baixar, o que acontece? O povo começa a perder a guerra. Então, para essa quebra de protocolo, eu gostaria de chamar o Luiz, a Mirelle, o Dani, a família aqui dele. O Senhor me deu o privilégio de conhecer o Luiz, já tem aqui uns 10 anos, vai fazer uns 10 anos, né, Luiz? E desde do início, acho que quando o pastor desafiou a estar à frente dos jovens, o Luiz vem conversando comigo e, diante da graça do Senhor, eles têm nos abençoado demais. Inclusive, amanhã estará nos abençoando de novo, né, Luiz? Muito obrigado, viu, pastor de público, por ceder essa bênção desse varão para nós. E eu sei, como também líder de jovem, lá da comunidade da Graça de Diadema, dos desafios. É muito bom trabalhar com jovem, mas também tem os desafios. E eu queria chamar o Luiz e a Mirelle aqui na frente. Eu sei que o pastor já orou, mas eu queria fazer algo diferente como líder de jovem. E conhecendo os desafios, Luiz, lembrar de Êxodo 17 e dizer que, Luiz, os desafios vão chegar, viu, Mirelle? Mas nós estamos aqui para fortalecê-los. E eu queria orar por vocês. E lembrando do que está escrito lá em Êxodo 17, eu gostaria de fazer algo profético aqui, se vocês me permitem, de chamar toda a juventude dessa igreja aqui na frente e segurar os braços do Luiz e da Mirelle, como foi eles estão lá embaixo, não tem problema. Então, os pastores e os líderes da igreja, por favor, segurar nos braços deles e em sinal de, tipo assim, sabe, não estão sozinhos. Os jovens estão chegando aí, sabe? Mostrar para eles que eles não estão sozinhos. Os desafios chegarão, mas tem diversos Urs e diversos Arãos que vão manter o braço de vocês em pé, dando força, fortalecendo para que o desafio continue, mas vocês sejam mais que vencedores. Podemos orar por vocês? Igreja, vocês podem estender as mãos aqui, por favor. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do Luiz, da Mirelle, do Dani, Senhor, do Matias, porque o Senhor os chamou e, conhecendo o coração deles, sabia que eles não negariam, Pai. E aqueles estão à frente, Deus, deste ministério, um ministério tão importante, o futuro da igreja de Jesus aqui na terra. E eu quero lembrá-los que sim, desafios chegarão, mas com as mãos estendidas, a igreja de Jesus vai prevalecer. A igreja de Jesus vai vencer. E quando os braços estiverem cansados, aqui estão Arão, para fortalecer, segurar o braço da Mirelle e do Luiz e dizer: nós estamos com vocês. Os braços de vocês estarão de pé. E a igreja de Jesus vencerá e prevalecerá para a honra, glória e louvor do santo nome de Jesus. Amém. Amém. Deus é com vocês, viu, meus amigos? Conta com a gente também, viu? Amo vocês. Mas vamos lá, meus amigos. Me foi proposto aqui falar sobre o tema da primeira conferência, Arrow, alvo. Mas o nome da conferência é alvo. Mas eu quero prestar um pouco de atenção sobre a flecha. Porque o alvo, meus amigos, o alvo é o destino. Está lá. O alvo está lá. Mas a flecha somos nós. E tudo depende da gente. Jesus já tem a vitória para todo mundo. Amém? Amém? Depende de quem? Cutuca a pessoa que está do seu lado aí. Depende de mim e de você. Cutuca ela. Fala para a pessoa que está do outro lado também. Então, bora falar um pouquinho sobre nós primeiro. Vamos lá? Se você puder abrir a Bíblia aí em Isaías, capítulo 49, nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2 por enquanto. Aqui o profeta Isaías, no capítulo 49, versículos 1 e 2. Está escrito desta maneira: ouve-me,
E escutai vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe fez menção do meu nome. E fez a minha boca como uma espada aguda. Com a sombra da sua mão me cobriu. E o final do verso diz assim: e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu em sua aljava. Irmãos, nós somos as flechas do Senhor. Esse é o primeiro princípio que nós precisamos nos lembrar a partir de hoje. Amém? Ele já nos chamou antes da gente nascer. Não tem outra forma. Os nossos ouvidos, eles precisam estar atentos, não aquilo que está falando no Instagram, não aquilo que está falando no Facebook, nas mídias sociais ou na escola, mas sim a palavra de Jesus, que ela nunca muda. Eu não sei se vocês já tiveram alguma experiência de estar passando por uma situação, agora, no século 21, que tanta tecnologia existe na palma das nossas mãos, e você pedir uma direção do Senhor Jesus, e eis que você abre a palavra e lê alguns versículos que parece que Jesus está falando sobre aquele problema do século 21, e a Bíblia foi escrita há muitos e muitos anos. Quantos de vocês já tiveram essa experiência? Oh, glória a Deus, muitos tiveram. Porque a palavra não muda, meus amigos. A palavra não muda. E como eu disse, nós fomos flechas. Flechas na mão do Senhor. E quando eu estava buscando e pedindo ao Senhor uma direção para falar aqui nessa noite para vocês, Ele me lembrou sobre alguns aspectos de uma flecha. E eu fui pesquisar sobre a flecha. Eu tenho alguns dados importantes aqui sobre uma flecha. Para que serve uma flecha? Uma flecha, o propósito dela foi para alcançar alvos que o braço humano não consegue chegar. Amém? Esse é o primeiro. Então ela representa alcance, direção e propósito. O que uma flecha representa? Alcance, direção e propósito. Essa é a primeira parte. Só que uma flecha guardada na sua aljava, ela não faz absolutamente nada. Estou certo ou estou errado? Ela depende de um arqueiro para que faça esse envio. E, meus irmãos, se você é filho e amigo de Jesus, o seu arqueiro chama-se Deus. Posso ouvir um amém mais convicto? Se você é filho de Deus, Ele é o seu arqueiro. Parece muito clichê isso, mas no decorrer dos nossos dias nós nos esquecemos disso. Nós precisamos do arqueiro. O valor da flecha, meus irmãos, não está nela mesma, mas tem quem a lança. Quem a lança que tem o valor. Porque, como eu disse, a flechinha guardadinha não faz nada. Não atinge ninguém, não alcança ninguém. Mas quando ela depende de um arqueiro que mira o centro do alvo e não se desvia dele, essa flecha faz algo sensacional. Amém? Então nesse primeiro ponto aqui, nós falamos sobre algumas características da criação da flecha. O segundo passo é o processo que a flecha passa depois da sua criação. Quando o criador vai criar uma flecha, né? O criador, no caso aqui, o homem mesmo, vou fazer uma flecha. Ele pega um pedaço de madeira, ele começa a cortar, ele molda, ele alinha, ele coloca algo pontudo, afiado na sua ponta, ele coloca uma pena no fundo dela, para que ela esteja perfeita para ser lançada. Então a criação, ela deve ser minuciosamente cuidada, assim como somos nós. Lembre-se que nós somos a flecha. Então aqui nós, sendo criados, com todo detalhe pelo Senhor, sabendo da forma que a gente seria. Uns mais explosivos, outros menos explosivos, uns mais engraçados, outros menos engraçados, mas moldando da forma que Deus gostaria. E o terceiro ponto é quando ela já está pronta
e é colocada na aljava. A aljava é aquela mochilinha, nos dias de hoje se chamaria bag, onde o arqueiro guarda as suas flechas. E lá nesse período, onde depois de criada ela fica na sua aljava, ali é o tempo de espera e lapidação. Não está no tempo certo, espera aí, continua, é um tempo de espera. Na aljava, a flecha já está ali preparada e pronta, mas ela ainda não foi lançada. E o que isso quer dizer, meus irmãos? Muitas vezes nós nos achamos prontos para um monte de coisa. Eu estudei, eu me preparei, eu orei, eu dobrei o meu joelho, Senhor, agora eu estou pronto. Irmãos, quem somos nós para dizer para Deus que nós estamos prontos? Quem somos nós? É pesada essa frase, mas por muitas vezes a gente insiste em fazer isso. A gente insiste e a gente acaba cansando. Porque eu falo, eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto, e nada acontece. Eu estou pronto e nada acontece. Aí gera uma frustração. Mas essa frustração não é do Senhor, é nossa. Nós criamos essa expectativa. Nós estamos na aljava. Lembre-se, quem que é o arqueiro? Quem que é o arqueiro? Deus. Sem Ele, nós não estamos prontos para absolutamente nada. Nós estamos quietinhos, paradinhos na bolsa, esperando ser lançados. Amém? Há momentos em que Deus nos guarda e nos esconde para nos preparar. Isso não é abandono, irmãos. Isso não é abandono, é preparação. O Senhor está preparando você dentro da sua aljava, lá na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho, aonde você estiver. Preste atenção nos detalhes daquilo que o Senhor tem para mostrar para você. Pare de pôr o passo à frente. Espera no Senhor e confia. Espera no Senhor e confia. Ele está te preparando. Ele está colocando em você algo que é específico e sob medida para você e de mais ninguém. O que é teu, o que Deus prometeu para você é teu, meu amigo e minha amiga. Não é de mais ninguém, é teu. Deus tem bênção para todos os teus filhos. Pare de querer tropeçar. Pare de se frustrar. Jovem é uma bênção, né, pastor? Jovem é uma bênção, eu amo jovem, né, Vini? Mas jovem, como já disseram aqui, jovem às vezes acha que sabe de tudo. Jovem às vezes acha que tem toda a expertise para passar por toda e qualquer situação. Mas não é à toa que os mais velhos, igual eu já estou ficando aqui, umas barbinhas brancas. A barbinha branca, irmãos, não é à toa, é experiência. É quantos tombos tomou e quantas vezes se levantou. Porque é inevitável que a gente caia. A palavra diz que todos pecaram. Todos inclui? Todos. Ou seja, todos nós vamos errar. Todos nós vamos pecar. Mas o foco não deve ser o tombo. Mas quantas vezes você vai levantar desse tombo? E essa preparação na aljava, voltando aqui para o nosso contexto, lembre-se que por mais que tenha desafios, o Senhor não se esqueceu de você. Ele está te preparando. Não importa o quanto esteja doendo. Não importa o quanto você pode estar se sentindo sozinho. O Senhor está com você, te preparando e te forjando. Porque o Senhor não nos prometeu em nenhum momento que seríamos livres de todas as dificuldades. Mas Ele nos prometeu e estaria conosco por todos os dias. Por todos os dias. Mas, continuando na nossa história sobre a flecha, ela não foi criada, lembra? Ela não foi criada para ficar guardadinha. Ela foi criada para ser enviada e lançada. E a partir do momento que a gente lança, nós vamos cumprir o propósito para qual nós fomos formados. Eu creio e eu profetizo que em nome de Jesus, para a glória e honra dele, muitas flechas
que estavam sendo preparadas e moldadas na aljava, esta noite aqui serão lançadas. Esta noite ela será lançada. Não é por causa da conferência, Luiz, não é por causa das bandas que tocaram, não é por minha causa que estou pregando, não, é por causa de Jesus. Jesus é o centro de tudo. E um parênteses aqui, eu fiquei muito impactado, viu, Luiz? Muito feliz ali, até lágrimas escorreram dos meus olhos enquanto eu ouvi um louvor. Quantos jovens engajados na igreja de Jesus. Parece, o Luiz me disse que parece que ele está aqui, acho que 15 ou 20 anos liderando aqui os jovens, né, Luiz? Mas parece. O Senhor faz coisas lindas, Luiz. Faz coisas lindas. Porque ver essa juventude aqui, do jeito que eles estavam, buscando e adorando ao Senhor, isso não tem preço. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. São as flechas moldadas, preparadas, prontas para serem lançadas. Amém? Mas, meus amigos, Deus me colocou algumas frases sobre isso para a gente começar a fechar sobre a flecha. E eu quero ler para vocês exatamente o texto que o Senhor me deu aqui. A flecha, ela só acerta o alvo quando ela segue o seu caminho correto, sem desvios ou erros. A flecha que se desvia não obtém o resultado esperado. E se o Senhor fez a mim e a você como flechas, o erro não está nele na criação. Se nós estamos errando, o erro não está na criação. Nós precisamos buscar a sabedoria para chegar aonde aquele que nos enviou quer. E não para por aí. Como buscar essa sabedoria? Jovens queridos, não tenham pressa em tentar adquirir a sabedoria do Senhor. Não tenham pressa. A sabedoria surge de um relacionamento. Eu falei há pouco tempo para os jovens lá da comunidade, se você, aí do seu lugar, você conhece uma pessoa, conheceu hoje uma pessoa, você cumprimenta, fala teu nome, pergunta o nome dela, pergunta o que ela faz, o que ela trabalha, o que ela estuda, o que ela gosta, e você já sai falando dos seus planos para ela. É ou não é? Você já fala tudo. Você conheceu a pessoa agora, você fala tudo. Fala ou não fala? Não fala não. Sabe por que a gente não fala? Porque a gente quer ter relacionamento primeiro. A gente precisa confiar na pessoa. E por que a gente acha que nós vamos ter relacionamento com o Senhor, buscando a sabedoria do Senhor, sem estarmos perto dEle? O Senhor não é mal educado para mover a sua vida sem que você dê permissão. Tenha um relacionamento com o Senhor. Busque todos os seus dias. Busque. Eu estava essa semana, esses últimos meses, na verdade, eu tenho estudado o livro de Reis até Crônicas. E aí chegou, pastor, aquela parte de Crônicas que começa o filho do filho do filho, do filho do filho do filho do filho. O que a gente costuma fazer nessa parte, hein, irmãos? É ou não é verdade? Mas buscar a sabedoria do Senhor é ter calma, paciência e buscar a revelação da palavra que Ele tem para você. E eu parei no meio ali daqueles nomes, né, que são os nomes bonitos aí, né? Um nome mais bonito que o outro aqui, tem o tal do Jabes. Então ele está falando lá, Gesel, Isma, Idbaz, a irmã dele que chama Hazeleopone. Ó, para quem está grávida aí, Hazeleopone é um belo nome para colocar no filho, né? Mas é uma menina, tá? Eu falei, não, Deus, eu não vou desistir. Eu vou continuar lendo isso aqui, pastor. Eu vou continuar lendo, vai ter alguma revelação. E eu estava passando por uma dificuldade ali no trabalho e tudo, e eu falei, não, vou continuar nessa minha devocional. Virei o celular, porque os clientes já estavam mandando mensagem, virei o celular, falei, vou continuar aqui. E eis que o Senhor falou comigo no meio, 3 linhas, no meio desses nomes maravilhosos,
ele falou assim, ó, Jabez foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome de Jabez, dizendo, com muitas dores dei à luz. E Jabez orou ao Deus de Israel, Senhor, abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja me guardando de todos os males e me livrando de todas as dores. E o que mais me chamou a atenção foi a última parte. E Deus atendeu o seu pedido. Busque a sabedoria do Senhor na palavra de Deus. Pare o que você está fazendo para ler a palavra de Deus. Faça um devocional, meu amigo. Jovens, vocês não estão entendendo o quanto de atalho vocês vão pegar se vocês basearem a sua vida na palavra de Deus. Vocês não imaginam quantas coisas vocês vão passar sem chorar. Amém? Então busque a sabedoria que vem do céu. Precisamos estar alertas, com o coração constantemente alinhado com a palavra, pois nós vamos errar, meus amigos. Quando errarmos, nós precisamos de uma coisa que os dias de hoje estão tentando jogar terra por cima, que é arrependimento. Hoje as igrejas, grandes igrejas por aí, pregam sobre um poder, sobre cura, sobre finanças. Deus é Deus disso também, é ou não é? É ou não é? Mas eles se esquecem de falar do arrependimento. Arrependimento. Se todos nós vamos pecar, como está dito na palavra, todos nós precisamos nos arrepender. E arrependimento também é sinal de sabedoria. Não quer dizer que você vai acertar tudo. Você vai errar. Mas com a sabedoria, você vai chegar e vai falar, Senhor, perdoa. Senhor, eu errei. Senhor, me perdoa por isso e me coloca de novo no caminho correto. Não se esqueçam, meus amigos, nessa noite, não se esqueçam do arrependimento. Não se esqueçam. Por favor, não se esqueçam. Mas, vamos pensar. Vamos fazer uma linha aqui tênue e conectar a flecha aqui com a nossa vida. Imagina nós agora, lançados pelo arqueiro que é Deus. E aí nós estamos indo em direção do alvo. Esse arqueiro erra o alvo? Não erra. Mas nós, com as nossas dificuldades, Deus lançou. Estou aqui com o Senhor. Igual a representação aqui do teatro. Estou com o Senhor. Estou orando. Estou jejuando. Estou aqui, estou indo. Aí dá uma olhadinha para o lado. A flechinha virou um 1%. Depois, mais para frente, eu erro de novo, não me arrependo, mais 1%. Vocês já viram, na matemática, quando você está fazendo os matemáticos me ajudem aí, agora eu não sei o nome do negócio. Você sai do 0 grau, e você tem o 100% lá em cima. Se você sai daqui e você erra 1%, aonde vai parar o traço? Bem distante do alvo. Então, se você se errar e não se arrepender, meu amigo, de um errinho, você já vai chegar distante do alvo principal onde você está. Conseguiram me entender nesse exemplo, sim ou não? Sim, então, glória a Deus por isso. Se a gente errar, é sabedoria, é perdão, é arrependimento. Nós temos que ser como uma flecha guiada por GPS, século 21, agora a flecha é guiada por GPS. Vocês usam o Waze aqui? Quem usa o Waze aqui? Quem usa o Waze? O Waze, quem conhece o Waze, vai? Quem conhece? Todo mundo conhece o Waze. Se você erra o caminho, o que o Waze fala para você? Ele desliga e apaga e tchau. O que ele faz? Recalcula a tua rota. Então nós temos que ser uma flecha que foi enviada por Deus, que se nós errarmos, nós vamos ouvir a voz do Espírito Santo. Fala, tá errado aí, recalcula a tua rota. Volta para o teu lugar, porque daí você vai chegar distante do teu alvo, filho. Filha, presta atenção, quanto mais rápido você entender isso, mais perto você está da tua bênção, mais simples a sua vida vai se tornar, amém? E agora eu quero falar
uma frase que eu quero que a igreja repita bem alto. A flecha foi criada para atingir o alvo. Mais uma vez, mais forte. A flecha foi criada para atingir o alvo. E eu profetizo que muitas flechas corrigirão seus caminhos essa noite, já sendo lançados pelo Senhor, vão alcançar o alvo que Ele preparou para cada um de vocês nessa noite. Irmãos, eu gosto muito de filmes. Muito de filmes, e filmes de guerras antigas. A minha esposa adora, só que não. Ela fala, de novo você vai ver esse filme aí? De novo. Ela só assiste. E sabe quando você gosta, irmão? Sabe quando você gosta? Eu gosto desse tipo de guerra. Enquanto eu buscava isso, o Senhor foi me enchendo mais. Ele falou assim, pergunta para a igreja quais eram, naquela época mais antiga, os dois instrumentos mais usados para guerrear. Quem sabe? Arco e flecha e espada. Muito bem. E por que então que nós não somos espadas? É só onde o braço e os olhos vêm. A espada só alcança onde o meu braço vai. É só perto, é só perto. Por isso que a gente fala, a Bíblia fala que a palavra de Deus é como uma espada de dois gumes, porque ela penetra e discerne as coisas. Está perto, eu estou perto. Mas aqui nós estamos falando que nós somos flechas. Nós vamos além daquilo que, além de onde os meus olhos podem ver, além de onde os teus olhos podem ver, é lá que o Senhor está te enviando esta noite. A flecha vai além, irmãos, a flecha vai muito além, muito além. Se você entender isso essa noite, que a flecha vai muito além, e que você é uma dessas flechas, não há o que te pare em Jesus. Não há o que te pare em Jesus. Nós fomos chamados de flechas, porque a espada só alcança o que os meus olhos e os braços conseguem acertar. Mas a flecha não. Ela vai longe. Ela percorre grandes espaços até acertar o alvo. E lançados pelo Senhor, nós voaremos alto e atingiremos alvos que jamais nós pensamos acertar. A gente só precisa tomar posse disso. E continuei orando, em alguns dias o Senhor continuou complementando aquilo que Ele tinha falado. E falei, Senhor, me dá na Tua palavra. Eu gosto muito, sabe, gente, de exemplos do nosso dia a dia, mas eu gosto muito do exemplo na palavra, porque não mente. Não é a minha palavra, é a palavra de Deus, e ela não mente. E aí, o Senhor me levou a lembrar da história de Eliseu. Eliseu era uma flecha do Senhor naquela época. Eliseu, só relembrando aqui, ele pediu porção dobrada de Elias, da vida de Elias, e recebeu. Sua vida sempre foi além. Se você voltar lá em 2 Reis, Eliseu, a vida de Eliseu já começa com milagre. Já começa com milagre. Então ele foi muito além daquilo que os olhos dele podiam ver. E aqui eu citei alguns exemplos. Se você quiser só anotar as referências, em 2 Reis 4, 6 e 7, Eliseu aumentou o azeite da viúva. Mais para frente, ele ressuscitou o filho da sunamita. Mais para frente, isso aqui é uma loucura. Ele fez um machado flutuar, gente. Olha que coisa que só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer. Mas lembrando, hein? Eliseu era uma flecha. Quem fazia era o Senhor. O Senhor o lançava. Ele cegou os sírios numa batalha. E logo depois, por uma palavra, eles voltaram a ver. Gente, se isso aqui não for um exemplo de flecha do Senhor naquela época, que tinha uma proximidade, que buscava a presença de Deus e realizava feitos para a glória de Deus. Em todo momento Deus dá glória a Deus. Eliseu, ele não para de dar glórias a Deus. E aqui é um exemplo para que, mais um alerta, fique na nossa vida. Porque você já está sendo lançado. Você vai alcançar o alvo. Não se esqueça de quem te lançou. O feito não é glória tua,
é glória de quem te lançou. Amém? Aí agora sim eu quero que você abra 2 Reis, se você puder abrir 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13, já estou indo aqui para o meu final, tá, gente? Versos 15 ao 17. 2 Reis, capítulo 13, versículo 15 ao 17. E diz assim, aqui é uma passagem de Eliseu com um dos reis de Israel, tá, gente? E diz assim, e Eliseu disse ao rei de Israel, traga um arco e algumas flechas. E assim ele fez. E Eliseu continuou falando, pegue o arco em suas mãos. E aí o rei foi lá e fez exatamente o que ele estava mandando. Quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei e disse-lhe, abra a janela que dá para o leste e atire a flecha. E o rei o fez. E Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor, a flecha da vitória sobre a Síria. Você, falando para o rei, destruirá os arameus em Efeque. A flecha da vitória do Senhor. Você não vai ser lançado essa noite para qualquer lugar. Você não é qualquer flecha. Você é essa flecha da vitória do Senhor. A partir de hoje, saia desse lugar, sabendo que você tem um alvo. A tua vida toda, o alvo chama-se Jesus. Se você não se desviar, a bênção é tua. A bênção é tua. Então, só contextualizando aqui, Eliseu fez exatamente, o rei fez exatamente o que Eliseu pediu. Ele fez. E assim a flecha foi lançada. E Eliseu, sendo a flecha, né, no nosso exemplo de hoje, desta noite, sendo a flecha daquele tempo, ele nos ensina em tempos de hoje, que se a gente fizer o que Deus mandar, a flecha da vitória somos nós. Basta a gente obedecer. E mais uma vez eu declaro em nome de Jesus, que nós seremos essas flechas que acertarão a vitória para nossa família, para nossa igreja, para o corpo de Cristo e resposta para o presente momento tão complexo que a sociedade brasileira vive. Você é resposta para esse mundo. Se você está esperando que um político faça isso, se você está esperando que uma pessoa influente, um influencer de Instagram faça a diferença, meu irmão e irmã, essa noite o Senhor te diz, você é que vai fazer a diferença. Você é que vai fazer a diferença. Sabe qual é o segredo de tudo? E eu fiquei muito feliz. No começo, o irmão, desculpe o seu nome, irmão, Rafael, ele começou citando a palavra, mas ele fez algo tão incrível, que é dar glórias a Deus. Ele pediu para nós nos esvaziarmos e darmos glórias a Deus. E é desse jeito, dando glórias a quem é de direito, que nós seremos a diferença nesse mundo. Assim como foi com Eliseu. Para finalizar aqui, tenho mais um exemplo na vida de Eliseu, que mesmo depois de morto, Eliseu fez milagre, gente. Abra lá. 2 Reis, no versículo 13, no capítulo 13, só que agora no versículo 20 e 21. 2 Reis 13, 20 e 21. Diz assim no versículo 20. Então Eliseu morreu e foi sepultado. Eliseu fez o quê? Foi sepultado. Ora, tropas de moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. E certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente uma dessas tropas. Então
Jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Gente, sabe o que isso quer dizer? A minha filha destruindo tudo, Jesus. Oh, Jesus. Jogaram um homem morto no túmulo de Eliseu. A palavra diz que eram ossos. E quando o corpo toca os ossos do profeta de Deus, o morto revive. As flechas do Senhor colherão frutos não apenas em vida, mas também depois que partirem, até quando morrerem, frutificarão. Você tem noção disso? Você tem noção que você é um Eliseu dessa geração? Você é flecha como Eliseu foi naquela época. E até depois que você se for, você vai frutificar. Vocês têm noção do poder disso? Porque eu acho que não. Porque se vocês tivessem noção, vocês tinham dado uma salva de palmas e dado glória ao Senhor. Uma salva de palmas linda, porque não é só para o tempo de agora. Eliseu, flecha do Senhor daquela época, ele frutificou depois que ele morreu. Irmãos, a palavra diz, não sou eu que estou falando, é a palavra que está dizendo, que eram ossos. E depois que um homem morto foi jogado lá, ele reviveu. Você, flecha do Senhor, vai fazer como Eliseu fez. Até depois que você se for, a bênção vai continuar. E frutos continuarão sendo criados. Flechas continuarão sendo lançadas por Deus. E alcançando o alvo perfeito, escolhido para você. Nós somos os chamados deste tempo. Eliseu foi no tempo dele. Agora é comigo e com você. Cutuca aí, fala. É comigo e com você. É comigo e com você. Irmãos, o arqueiro está pegando a flecha na aljava. Nós estamos lá naquela aljava, sendo moldados e preparados. E o Senhor está pegando a flecha. Ele está pegando você, preparando no arco, para sermos lançados essa noite. Nós vamos atingir o alvo. Nós vamos atingir o alvo. Depois de lançado, se você errar, lembre-se, arrependa, corrija a tua rota, se realinhe com o Senhor, porque o alvo continua lá, o alvo não muda de local, quem pode mudar é você, mas ouça a voz do Espírito Santo, retorne para o teu caminho, e acerte o alvo. Seremos flechas da vitória do Senhor nesta geração, atingiremos o alvo exato que Jesus separou e preparou para cada um de nós. Amém? Posso pedir para você ficar de pé? Se você puder apagar um pouquinho das luzes aqui, só para deixar o pessoal mais à vontade. Consigo chamar alguns músicos para fazer algum fundinho só aqui? Vou pedir para que você feche seus olhos, curve sua cabeça nesse momento e pare um pouco para refletir aquilo que você ouviu. Talvez você esteja no caminho, mas com pequenos desvios que está atrasando a tua bênção. Talvez você, como eu disse, profetizei, talvez esteja sendo lançado essa noite. Mas o inimigo, ele não brinca em serviço. Ele não brinca, de forma nenhuma. Eu gostaria de orar por algumas pessoas nessa noite e pedir, na verdade, até para o pastor orar, se puder, pastor. Talvez você está se sentindo triste, isolado, perdido, sem futuro, sem vontade, com vontade de morrer.
com vontade de tirar a própria vida. E eu quero te dizer que o Senhor não tem isso para você. O Senhor não tem isso para você, meu irmão, minha irmã, essa noite. Preste atenção. Se você é uma dessas pessoas, a igreja está de olho fechado. Se você acha que você precisa de uma correção de rota, ou se você deseja ser lançado essa noite como flecha do Senhor, se você deseja pedir para Ele que Ele esteja contigo, mesmo enquanto estiver errando, buscando arrependimento próximo, se você quer ser esta pessoa esta noite, eu vou pedir para você dar um passo de fé e vir aqui na frente. Se você deseja ser a flecha enviada do Senhor, eu vou pedir para que você venha aqui na frente. As dificuldades vão chegar, as tristezas vão chegar, mas em nome de Jesus, rotas serão corrigidas nesta noite. Flechas serão lançadas esta noite, preparadas pelo Senhor, para atingir o alvo. Então eu falo mais uma vez. Espírito Santo, incomoda a vida dessa pessoa que está no lugar dela agora. O Senhor quer lançar esta noite a flecha. Não perca a oportunidade. Saia do seu lugar. Venha aqui na frente. Receba essa oração e eu tenho certeza que o Senhor vai falar contigo. Saia do seu lugar. Ainda temos tempo. Saia do teu lugar. Põe a mão no seu coração. Nós vamos ouvir o profeta do Senhor, que vai profetizar palavras na vida dessa juventude, que acharam que estavam perdidos, mas foram encontrados, ou que acharam que jamais sairiam do lugar, mas hoje o Senhor pega você, flecha de Deus, na tua aljava e vai te lançar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Coisa boa, né, irmãos? Quem tem ouvidos, ouça, né? Que o Espírito diz às igrejas. Essa colocação que o mestre trouxe, muito linda. Tem arqueiro que não tem um alvo bom, né? Tem que jogar 5, 6 para poder chegar perto. Não é isso? Tem arqueiro assim. Mas ele falou que o arqueiro é Jesus. Então Jesus não erra o alvo. Não é, mestre? Sabe quando que você vai errar o alvo? Se não foi Deus que lançou você. Se foi o homem que te lançou, pode ser que você erre o alvo. Mas quando Deus lança, você não erra. Quer tomar posse disso nessa noite? Eu estou sentindo a presença de Deus. É impossível não sentir a presença de Deus, irmão. É impossível não sentir a presença de Deus depois de uns louvores desse, uma mensagem dessa tão encorpada de verdades, de bênção sobre a nossa vida. Eu quero orar com você, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Isso, o ambiente está propício. Vem para cá, Luiz, vem para cá. Vem aqui comigo. O ambiente está propício. Você viu o ato profético aqui no Luiz Amirelli, não viu? Quem tem ouvidos para ouvir, presta atenção no culto. É ato profético. Bendito seja o nome do Senhor. Pai Santo, Deus da glória, doce Jesus, doce Espírito Santo, nós estamos aqui na tua dependência, Pai. Meu Deus, quantos de nós hoje pecamos em atos, em ações, em pensamentos? E a gente vindo para o culto ou em casa durante o dia, alguma atitude que a gente não gostou e a gente ficou bravo, ficou nervoso, e mesmo assim a gente veio para o culto. Mesmo assim a gente veio, porque nós cremos num Deus que perdoa. Nós cremos num Deus que conhece a nossa estrutura, e Ele se lembra que a gente é pó. Pai Santo, aqui está a tua igreja. Eu vou interceder por ela, meu Deus, nessa oração vicária.
É a oração onde o sacerdote toma o lugar do pecador e intercede diante de Deus. Alabadabás. E aí a graça é liberada, o poder é liberado, a cura é liberada. Meu Deus, é impossível num ambiente desse, quem estiver realmente buscando com toda a força, sair daqui do mesmo jeito que entrou. Entrou doente, vai sair curado. Entrou triste, vai sair alegre. Não tem como sair da mesma forma. Entrou irado, vai sair apaziguado. Entrou com o coração aflito, vai sair com o coração em paz. Pai Santo, e as tentações, as investidas do inimigo são diversas, porque ele não quer que nós te adoramos em espírito e em verdade. O inimigo não quer, Pai. Ele queria essa adoração aqui, ó. O inimigo queria esta adoração, mas ele não tem. Alabadamas. Porque a nossa adoração tem um destino, tem um endereço certo. A nossa adoração, ela é direcionada para o trono de Deus. Meu Deus, quantos jovens nessa semana foram embora, morreram, destruídos pela droga, pelo crack, pelo vício. Mas aqui estão, Pai, as flechas que o Senhor preparou. Eu quero profetizar na vida de cada um aqui, Pai. Pregadores, missionárias, missionários, doutores, mestres vão sair daqui. Mestres vão ser lançados nessa noite. Profetisas vão ser lançadas nessa noite. Evangelistas estão sendo lançados nessa noite. Alabadabás. Grandes homens de Deus estão sendo lançados nessa noite. Pessoas potentosas na terra estão sendo lançadas nessa noite. Pessoas que vão ser respeitadas por muitos. A Bíblia diz que vão vir de longe para te honrar, para te favorecer. Toma posse, flechas, nessa noite, em nome de Jesus. Porque se você estiver sendo lançado pelo Senhor, Ele não erra o alvo. Aleluia. O Senhor não erra o alvo. Então espera no Senhor, não seja lançado por ninguém. Não fique confiando em que alguém te lance, em que alguém te promova, em que alguém te exalte. Não fique esperando isso, porque isso aí é uma destruição no seu caminho. Mas confia no Senhor, espera no Senhor e faz o bem. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. Alabadabás. Faça do Senhor a sua alegria. Que a sua alegria seja o Senhor. Bendito seja o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ah, pastor, mas o senhor não me conhece, eu estou cheio de falhas, pastor. Você está no lugar certo, porque o sangue de Jesus tem poder de perdoar, de limpar, de curar, de sarar. Cante, 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 cante. Alabadabanaba. Segure, segure, segure. Aqui, ó. Cadê as flechas? 1, 2, 3, 4. Olha. Eu não manjo de flecha. Talvez você também não. Tem o esporte lá, né? De flecha, que o cara acerta o alvo. E a flecha, quanto mais você puxa para trás, mais velocidade ela pega. É ou não é? E às vezes a gente quer ser lançado sem ser puxado. Você quer ir do seu jeito, mas o arqueiro, que é Jesus, ele te puxa para trás primeiro. Mas todo mundo já está indo, já venceram na vida, eu estou aqui ainda. É que ele está te puxando. Alabadamas. Segura aí, pega esse manto aí. Ele está te puxando. O arco vai ficar teso. O cordão também. Porque na hora que ele te lançar, aleluia, você vai. E outra, detalhe, viu? A força que o arqueiro usa para lançar a flecha é a força adequada e o limite certo para que chegue lá. Nem mais, nem menos. Toma posse nessa noite, em nome de Jesus. Canta esse corinho aqui com o pastor Danilo. Vai. Abrigo no deserto,
flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira de agrade em qualquer hora, em qualquer lugar. Glória a Deus.